Israel é um marasmo em Yom Kippur. Eu dirigiria carro em Yom Kippur de jeito maneira. Hein? Então você pode tirar a verdade que esses elementos que são ditos religiosos, para o judeu secular, como no meu caso, já não são mais de verdade seculares. Eles são elementos da identidade de que eu faço parte do povo judeu. Hein? Então, essa é uma parte de uma complicação que a gente tem que explicar. Eu tive, obviamente, que explicar, fazer a minha esposa, que não é judia, para ela entender muito. Para ela, judeu, ela nem quer da religião judaica. Eu chego para ela, na verdade, vindo já de Israel, e eu falo para ela, não, eu não tenho religião, entendeu? Mas eu sou judeu. Ela não entendeu, não entendeu nada quando eu fui falar isso, né? Coisa de maluco, né? Porque, na verdade, eu tenho que entender que a gente pode ser, então, representante do povo judeu. A gente faz parte de uma nação, do qual o meu elemento traça, a minha visão de nação, traça os elementos dos meus antepassados que viveram naquela região. E os meus filhos, digam o que quiserem, eles fazem parte dessa nação. E o pastor tenta passar valores relativos a valores nacionais. No meu caso, não preciso passar, nem quero passar valores que sejam religiosos, mas eu quero passar elementos nacionais. Obviamente que esses elementos nacionais, eles são complicados, porque muitas vezes nações têm configurações que são raciais, étnicas. Então como é que a gente pode ter uma nação onde tem grupo de judeu que é totalmente branco, um pouquinho mais escuro e tem inclusive negro? Hein? Então essa concepção de identidade nacional, que do ponto de vista étnico e talvez as coisas de origem de DNA seja tão diferente, obviamente é difícil de explicar para alguém que não é judeu. Mas essa é a missão exatamente, entender de onde nós viemos com esse traçado, hein? E para poder exatamente falar e explicar, a gente é tão diferente e tão parte de uma sociedade que a gente pode viver sendo apenas 15 milhões no mundo inteiro, com toda essa diferença, ok? Para dizer então que os judeus não precisam ser iguais entre eles. Hein? E aí como é que nasce o sionismo nessa história? Então eu fiz, na verdade, um preâmbulo, na verdade, de uma relação profunda, emocional, de ligação com onde vieram meus antepassados. E como, na verdade, parte das pessoas, judeus, passaram a querer lidar com esse problema de o que é ser judeu? Como eu sou judeu? Hein? Então, à medida que a gente tem uma sociedade emancipada, passa a ter grupos de judeus que querem lidar com não só elementos de identidades, mas outros elementos de movimentos políticos que começam a acontecer. Por exemplo, no leste europeu, caracterizado entre 1791 e 1917, como ondas constantes de pogrom. Como vocês sabem, pogrom são elementos que os caras entravam, cossacos, etc., entravam na cidade e começavam a esmurrar todos os judeus pela frente, né? Que viviam exatamente no shtetl, no gueto. Então, muitos dos guetos, eles desaparecem literalmente, porque as pessoas começam a fugir da onde elas viviam. Parte daí migra, por exemplo, para os Estados Unidos, mas parte de judeus que falam que a gente devia ir para a terra onde a gente reza, né? A gente não fala todo ano Bexaná, Abba, Yerushalayim, então vamos para lá. Hein? Então passa a ser um elemento de alguns judeus que até para se livrar do pogrom querem ir para lá. Alguns dentro dessa sociedade falam, o elemento para resolver esse problema judaico não está em Israel, está em a gente fazer parte da política local. Então, como é que eu vou lidar com o pogrom? Alguns judeus criam em vários países, na Hungria, na Rússia, o Bund. O Bund é um partido socialista judaico, um partido comunista, na verdade, o Bund chama socialista judaico, que inclusive concorreu em eleições. Hein? Na Hungria eles chegaram a receber cadeiras no parlamento. Claramente com uma identidade de ser socialista e de ser judeu, e a gente vai participar e morar aqui e dizer que a gente é socialista, que é uma sociedade igualitária, sendo judeu. Aos poucos, principalmente depois da Revolução Russa, obviamente o Bund participou da Revolução Russa, ele ajudou a Revolução Russa a acontecer, mas dentro do movimento da Revolução Russa, passa a ser então um elemento de por que precisa ter um partido judeu nesse meio. Na verdade, se a gente é comunista, a gente é todo igual, então não tem uma necessidade de um subgrupo judaico.
Então, aos poucos, passa a não fazer sentido. Ninguém, na verdade, obrigou o Bund a desaparecer. Ele implode porque ele não faz sentido ideologicamente. E aí, então, ele passa a ser os judeus comunista como qualquer outro na União Soviética. Okay? Na União Soviética que vai se criar após o Lenin. Okay? Então, alguns resolvem o seu problema virando comunista e parte dos judeus que ingressaram profundamente no movimento da Revolução Russa. Enquanto isso, em Israel, um marco é o Moisés Montefiore, que exatamente motivado por essa visão de uma reconstituição de Israel como a terra dos nossos antepassados, ele ajuda a criar o primeiro bairro fora da cidade velha de Jerusalém, ou seja, isso acontece só em 1860, ou seja, você entender que na verdade as pessoas que moravam os judeus continuamente ainda viviam em Jerusalém. A presença contínua, inclusive, pode se notar que a principal língua falada na cidade velha era ladino. Então a maior parte dos judeus que viviam na cidade velha no final do século XIX, eles eram judeus sefaradim que podiam traçar gerações de ligação com a cidade, por isso que a língua era ladino. Né? Mas morar fora da cidade velha significa fora do muro, significava meio ser roubado. Tipo, que nem a gente vive entre muros, para a gente se proteger, é para isso que serve o muro também, para se proteger dos bandidos, né? Então ninguém queria, todo mundo que morava na cidade velha, ninguém queria sair da cidade velha. Ninguém queria. Quem vai ser o primeiro a morar para fora do muro, né? Então, foi importante aqui a ação do Moisés Montefiore, ao financiar Mishkenot Sha'ananim, de fazer com que os judeus começassem a morar fora. Basicamente, as primeiras pessoas que foram morar em Mishkenot Sha'ananim, por uma vila, entre aspas, bastante grande, que hoje é caríssimo para alguém querer morar lá, que é um lugar maravilhoso, ele deu as casas, e deu dinheiro para a pessoa morar naquelas primeiras casas. Então, o Montefiore é um dos primeiros aqui que a gente chamaria de proto-sionista. Okay? Proto, porque o movimento como tal, chamado sionista, não existia, mas ele tinha esse elemento de ligação e de construção com Israel. Do lado ainda dos religiosos, a gente teve um movimento chamado Hovavei Tzion, em 1881. Então, esses caras chamados Hovavei Tzion eram exatamente judeus, que se viam como ortodoxos, e que falaram, bom, a gente tem essa ligação com a Terra Santa, e a gente deve morar lá. Existia um movimento para que as pessoas mudassem para Israel. Né? E aí, ao mesmo tempo, dentro dessa época, começam a aparecer os primeiros movimentos políticos de apoio a um lugar dentro dessa terra que a gente chama Israel, de que possa haver um restabelecimento de judeus que vivam nessa terra. Primeiro a fazer uma declaração foi o primeiro-ministro britânico, Benjamin de Israel, em 1851, que fala sobre o renascimento da raça judaica. Interessante que aí o de Israel ele tem origem judaica, mas por muitas gerações, na verdade talvez uma ou duas gerações, obviamente ele não é judeu, ok? Ele tem origem judaica, mas ele não é um judeu. E eu primeiro fazer uma declaração política de um território ligado aos judeus. Aí a gente vê, aí sim, o sionismo nascer. O sionismo começa a nascer como um movimento a partir do momento que eu tenho grupos de judeus que em massa começam a migrar e para construir a terra, para construir algo onde não existe nada. E os primeiros grupos a fazerem aliar eram exatamente os caras do Hovavei Tzion, ou seja, aqueles que eram judeus ortodoxos. E aí a gente tem a fundação das primeiras cidades em Israel. Rishon LeZion, 1882, Gedera, 1884, aqui, Kfar Saba, 1882, e todos aí originados pelo Hovavei Tzion. Então é o primeiro movimento de aliar. Ao mesmo tempo, o famoso trabalho do Eliezer Ben Yehuda, de renascimento, é um outro lado do sionismo, que é o renascimento cultural. Hein?
Então, é o trabalho de criação, literalmente criação do hebraico. Hein? Então, o hebraico que hoje nós falamos, provavelmente não seria compreensível para alguém que viveu há 2000 anos lá. Então, ele é um produto moderno, ele é uma criação. E é uma criação dinâmica. Isso é muito interessante. Existe em Israel chamada Academia da Língua. Então, essa Academia da Língua, ela é a única que tem o direito de criar palavras em hebraico. E eles tentam criar essas palavras em hebraico com algo que talvez tenha relação com algo que pode ser da Bíblia, por exemplo. Então, como é que é? Nasce aí esse troço aqui, o aparelho celular. Meu primeiro celular foi em Israel, um troço desse tamanho. E você vai chamar isso como? Né? Então, na minha época, chamava Pelephone. Pelephone porque era a primeira empresa de telefonia celular em Israel. Então, falavam todo mundo, se você tem Pelephone, se não tem Pelephone e assim por diante. Mas é muito interessante o trabalho da academia, que ela faz principalmente com pessoas que trabalham nos meios de comunicação. Ela decide qual vai ser a palavra, hein? E aí ela faz isso através de adaptações relativos ao que está contido, por exemplo, na Bíblia, ou com elementos do que essa coisa está fazendo, né? E aí, então, eles criam as palavras, e essa palavra, então, começa a ser repetida pelo rádio e pela televisão, até que as pessoas começam a adotar. A maior parte, as palavras pegam, sim, que a Academia da Língua, ela cria, né? Como palavras novas, né? Um microcomputador. Então, um microcomputador chama Mahshev Nayad. Então, é um negócio, Mahshev vem de Lachshov, que é pensar, é algo que pensa e você usa na mão. Então, você está vendo um elemento de transformação da língua através de coisas que não existem no mundo moderno, mas que passam a ter palavras para o mundo moderno. Enquanto isso, na Europa, um elemento pivotal é o caso Dreyfus. Por que o caso Dreyfus? Porque o Dreyfus, como um oficial do exército francês, obviamente... Quer fazer uma pergunta lá atrás? Sim. Desculpa, no slide anterior, quando começou a usar Liot, do Rua Betzion, mas não tinha ninguém morando lá ainda? Não tinha árabes morando lá? Nesse lugar, não. Aqui não tem nada. O cara faz um assentamento, ok? E esse assentamento significava... A gente está falando o que tinha lá naquela época. A gente chamava o Império Turco-Otomano. E era, na verdade, o final do Império Turco-Otomano. Essa região inteira foi controlada, a região foi o Oriente Médio inteiro, até parte da Europa, pelos turco-otomanos durante um período de mais de 500 anos. Só que quando a gente chega no final do século XIX, o Império Turco-Otomano não consegue mais controlar todas as regiões. Então ele não consegue estar lá num lugar e dizer que você não pode fazer uma coisa. E isso, na verdade, é uma oportunidade. Porque aí o cara chega aqui, não tem nada, tem um pedaço de terra, e o cara começa então, falando, a gente começa a levantar uma cidade, porque não tem literalmente nada. Mas por isso é interessante, a gente vai ter uma outra oportunidade de falar isso, que além da terra que a gente tem hoje em Israel, ela tem origem exatamente do período turco-otomano. Se usam inclusive medidas que são medidas da época dos turco-otomanos. Você diz assim, tal lugares tem tantas duras, entendeu? É uma medida turca, otomana. Então ela tem muita influência sobre a Israel moderna, desse período do turco-otomano. Isso era propriedade de alguém ou era propriedade de ninguém? Ele não tem uma propriedade, na verdade, muitas das vezes, aquele lugar onde eles chegaram, por exemplo, em Rishon LeZion, etc., não tem um elemento de propriedade. Mas havia sim um elemento que era de propriedade, que eram certificados que eram emitidos pelos turcos otomanos. Então esses são os primeiros, na verdade, elementos da posse, por isso que a lei imobiliária em Israel tem origem no formato que os turcos otomanos eles deixaram. Mas, tipo, a maior parte do que você vê lá, por exemplo, Tel Aviv, o cara chegar não tinha nada, entendeu? O que é Tel Aviv? Areia, só areia. Então aqui nesse lugar que tem areia, a gente vai começar uma cidade. Hein? Uma foto muito interessante é da criação de Tel Aviv. Tem uma banda de meia dúzia de cara na praia. Aqui começou o Tel Aviv. Não tem nada. Onde tinha? Yafo, mais pra longe, lá onde está Tel Aviv, não tinha nada, absolutamente nada. Nada. Né? Areia, pura areia. E já era Jerusalém, lógico. Jerusalém, obviamente, a gente está falando muitas das cidades que são conhecidas aí da região próxima de Tel Aviv hoje, uma grande região.
Então todas as cidades, literalmente, Bat Yam, Hedera, Hulon, vai embora. Que todas essas cidades, elas são criadas em um lugar que não tem nada, só areia, cara. Há meses um pouquinho menos, outro, mas o lugar onde eles chegam, na verdade, não é nem um pouco convidativo. Não é um lugar onde você fala, vai ser fácil de construir alguma coisa aqui. Acho que a pergunta é o seguinte, essa cidade de Jerusalém, Yafo, o que tinha lá em Israel? Quem que morava lá? Tinha árabe, tinha judeus, o que tinha lá? Então, num lugar que nem Jerusalém, a gente tinha judeu, tinha árabe, ou a mistura que estava chamada dos turcos otomanos. E ainda você tem que considerar como Jerusalém, que é o status que Israel mantém, por exemplo, do Santo Sepulcro. Então, a gente traça literalmente milênio, né? Por exemplo, o grupo de armênios. Hein? Então, os grupos de armênios nunca abandonaram. Você tem um grupo muito pequeno da cristão ortodoxo, que significa de origem russa. A gente tem os cristãos etíopes. Hein? Então, é muito interessante você só andar no Santo Sepulcro com um especialista, né? Para entender, na verdade, quem está dominando cada área. Né? Porque eles têm uma divisão entre eles. Eu já testemunhei mais de uma vez que os grupos se desentendem e os caras começam a sair na porrada lá no Santo Sepulcro. Os caras que estão lá andando no Santo Sepulcro, no turismo, não está entendendo nada, entendeu? Porque eles têm uma divisão política bastante complicada, porque é um lugar muito pequeno. Quer dizer, você pode achar quando chegar lá que é grande, mas ele é pequeno, porque quando um cara passa do grupo, que é um cara, por exemplo, do cristão ortodoxo, ele passa onde são os franciscanos, por exemplo, aí pode sair pau mesmo, entre os grupos. Okay? Então, esses caras sempre tiveram lá, por exemplo. E a gente está falando de Jerusalém como cidade velha, então é um grupo significativo. Então, não é à toa que a gente tem, por exemplo, um dos bairros da cidade velha, o bairro armênio. Okay? Então a gente está traçando de milênio, na verdade, da relação dos armênios com aquele lugar histórico, né, como cristão histórico. Né? E os grupos, na verdade, estavam lá. Uma questãozinha, só para não fugir muito disso, sim. Talvez depois você esclareça melhor, mas, por exemplo, morei em Iranana e depois eu morei em Kfar Saba. Kfar Saba, lá no final dela, acho que tem tiro, se eu não me engano, é um lugar lá de árabe, onde inclusive mataram um general na segunda, acho que no começo da segunda intifada, mataram um general druso. Quer dizer, a gente está cercado ali por árabes, etc. Depois você vai dizer a origem disso tudo, como é que... Porque não estava vazio, mas de repente a gente ficou com uma vizinhança ali complicada. Ok, tem cidades onde isso diz respeito já à criação de Estado de Israel, como por exemplo o caso próprio de Yafa, onde os árabes abandonaram. Obviamente que os árabes têm fala com um caso mais gritante. Mas aí já são outros 500, a gente está dizendo em um outro momento. Então, para mim, um quadro, quando eu era estudante da Universidade de Jerusalém, para vocês terem então uma perspectiva histórica, quando eu era estudante da Universidade de Jerusalém, a gente começava os passeios que a gente fazia com qualquer estudante ou turista lá, e eu trabalhei muitos anos fazendo isso. Aí a gente começava, eu pessoalmente gostava de começar num lugar onde você tem, no centro da universidade, um quadro que é o quadro da fundação da Universidade de Jerusalém. E nesse quadro, você vê então onde é depositada a pedra fundamental, aí perto do final do século XIX, e nessa pintura você vê uma linha cheia de árabes, você tem os judeus que viviam lá, os judeus que vieram como... para ver, na verdade, a fundação, um marco histórico lá. Então, tiveram presenças posteriormente do Freud e do Albert Einstein no começo da Universidade de Jerusalém. Então, no começo, a convivência entre árabes e judeus, ela é totalmente, a gente está vivendo no mesmo espaço. Hein? Quem criou um elemento de divisão que a gente conhece é quando entra depois da Primeira Guerra, que são os britânicos. Foi uma tática britânica para lidar com o elemento de controlar aquela região de uma forma totalmente diferente dos turcos otomanos. A própria cultura turco-otomana é uma cultura integrativa, então ela abraçava todo mundo e todo mundo podia viver em qualquer lugar. Né? Por exemplo, meus avós vieram de Salônica, onde hoje é conhecido Grécia. Não existia Grécia.
era parte do Império Turco-Otomano, né? Praticamente da mesma região veio o Atatürk, que é o fundador da Turquia moderna, do mesmo lugar quase da região onde o Atatürk nasceu, era um lugar de maioria judaica, quase não tinha nenhum judeu, entendeu? Nessa região. Então os turco-otomanos é uma questão mais inclusivos. Chegam os britânicos, e aí então eles começam a lidar com mais agressividade dos movimentos nacionalistas, especialmente também os judeus, e aí para lidar com isso, eles usaram uma tática romana, né, que é dividir para conquistar. Então eu causo conflito entre dois grupos, porque ao causar o conflito entre os dois grupos, fica mais fácil de eu gerenciar aquele lugar, porque eles vão ficar mais fracos, deixa eles se matarem entre eles, ok? Eu acho que a questão é, nessa época de 1800 e alguma coisa, né, quando os judeus começaram a fazer essas cidades, onde estavam esses palestinos que foram depois colocados? Então você tem cidades... Não. Você tem cidades onde você tinha presença maior, como o caso de Yafo, Beersheba, por exemplo. Então as regiões que tinham... também, já eram cristãos árabes, etc. Então tem várias, na verdade, pequenas aldeias onde eles, na verdade, estavam vivendo. Mas então que sempre é importante, nesses primeiros, vamos dizer, chamar assentamentos, como esses aqui que eu citei, aqui não tirou de ninguém, não tinha nada, entendeu? A gente está falando de conflito onde você fala algo foi tirado de alguém, isso só acontece depois da criação de Israel. É no momento da criação. Antes da criação do Estado de Israel, nada foi tirado de ninguém. Foi assentamento, foi colonização, zero. Eu já li em algum lugar que um dos responsáveis por existência de Israel são os Rothschilds. Que compraram. Sim. E eu queria saber se isso tem uma verdade e se tem verdade, de quem que eles compraram terras. Então, é o mesmo caso aqui. O Montefiore são os primeiros padrinhos de Israel, pessoas que eram judeus mais ricos, como o caso do Montefiore, que já era um banqueiro também, como a mesma coisa da família Rothschild, né? E aí então eles financiaram sim esses movimentos indiretamente, né? Mas aí quem pode ter comprado de um cristão árabe, pode ter comprado de um cristão muçulmano. Você entende que isso daqui era uma relação dentro do Império Turco-Otomano, entendeu? Tipo uma relação comercial como qualquer coisa, como do tipo, eu compro pra você, você tem terra, aí eu compro de você, se você tem um prédio, eu compro de você, não tem tipo nenhuma obrigação, nenhum elemento de pressão, nenhum elemento de violência, nada disso. Assim, um poder econômico, tudo bem, mas o que tem? Aí, alguém não pode comprar um prédio aqui, não pode comprar um pedaço de terreno? Então, aí, obviamente que isso daqui era motivado por uma razão ideológica e eles ajudaram a financiar isso. Nada problemático, hein? Principalmente visto que não tem nenhum ato ilegal, um ato imoral ou qualquer coisa relacionado a esse processo de financiamento. E aí, eu não estou fazendo aqui até que nenhum tipo de julgamento moral, mais focado em aspectos legais do que morais na minha exposição. Gilberto, a título de comparação, eu recebi um quadro comparando os generais israelenses nas guerras, tudo, e a nacionalidade de toda a cúpula da OLP. Tinha egípcio, sírio, jordaniano. Eles vieram depois com a colonização judaica e caíram a mão de obra árabe. Aqui a gente está falando dos primeiros movimentos, obviamente eles são basicamente de judeus ashkenazim, né? Os sefaradim só vão aparecer porque na verdade a maior parte deles, relativamente, mesmo que o cara estava vivendo, por exemplo, na Melach, no Marrocos, ele estava feliz com a vida dele, ok? Então a vida dele não era ruim, okay? A vida dele era boa. Então ele não tinha nenhum elemento, ele não tinha o pogrom, entendeu? Ele não estava vivendo esse elemento de terror. Então, eu vou ficar onde está bom para mim. O cara só começa a se mexer quando a coisa fica difícil. Hein? Então isso não continua a ser verdade. Muitos dos movimentos migratórios após a criação de Israel são relacionados a elementos de dificuldade. Pode ser dificuldade econômica, pode ser dificuldade de religião, mas a maior parte das pessoas que vão para Israel não foram porque Israel é lindo, maravilhoso ou qualquer coisa disso. A massa vai porque estava difícil em algum lugar. Okay? Logicamente que aqui, os caras que vieram os primeiros tinham um elemento ideológico
ao mesmo tempo que o cara tinha um elemento que era, não dá para viver mais no Staten. Então, cara, vamos para Israel, entendeu? Então é interessante ver que com os primeiros assentamentos são de ortodoxos, hein? Contrário da imagem comum que se faz. Deixa eu... Acho que é questão, desculpa. Pode falar. Que ele puxou, tentando entender quem estava ocupando o quê, se alguém tirou alguma coisa. Você já tinha uma população de judeus vivendo lá? Não, mas aqueles nunca saíram de lá. Mas a maior parte aqui, como eu disse, é aqueles que viviam em Jerusalém, eram Sefat também. Então muitos eram realmente Sefaradim. Você não tinha presença de Ashkenazim no século XIX. Por razões óbvias também. Os Ashkenazim estavam vivendo dentro das suas regiões lá. Então eles não têm o traço, obviamente. Sim, mas os judeus nunca saíram de lá. Não teve nenhum momento da história em que, por exemplo, os judeus se desconectaram de Jerusalém. Isso nunca aconteceu. Só nos elementos, por exemplo, da grande... como é que se chama? Quando a gente foi para a Babilônia, tiraram todos os judeus, não sobrou nenhum praticamente. Só nesses grandes momentos históricos, mas assim, fora das grandes, onde a gente foi tirado de lá, nunca a gente deixou de ter uma presença, especialmente em Jerusalém. Nunca a gente deixou de ter. Hein? Deixa eu voltar aqui para esse elemento que é importante. Você existe um movimento organizado em termos geopolíticos para a compra desses terrenos? Quer dizer, se existia um consenso entre que cidades comprar, que áreas comprar? Que Caim vem depois. Então, ele vem desse elemento do proto-sionismo, ou seja, tem um movimento que é ideológico, e ao mesmo tempo, sim, você tem pessoas que são ricas judeus na Europa e elas financiam esse movimento, ok? Ainda não existe nesse momento do proto-sionismo nada exatamente organizado. Isso vai acontecer depois desse episódio. Organização começa a existir depois desse episódio. Deixa eu ir um pouquinho para frente, pessoal, depois vocês podem voltar. Hein? Esse episódio, o episódio Dreyfus, ele marca, na verdade, o início do sionismo, como um movimento nacional. Por que é importante? Porque Dreyfus, ele era um judeu emancipado, parte da sociedade porque ele era oficial, então ele nunca poderia se imaginar, então, pós-criação dessa cidadania francesa, que ele não se veria ou que ele não fosse francês. Hein? Mas porque, no fundo, o antissemitismo nunca desapareceu da França, como não desapareceu ainda hoje, ele foi incriminado por um outro oficial, que esse sim que era espião, da Alemanha, como ele sendo espião. Então, obviamente, é muito fácil incriminar o judeu dizendo que ele é o espião da Alemanha, e ele foi condenado e humilhado. Aqui a cerimônia de humilhação do Dreyfus, onde é tirado os elementos oficiais, é quebrado espada, tirado os elementos de que ele era oficial, e aquilo foi ultrajante para a imprensa que estava acompanhando. Então, a famosa frase do Émile Zola no jornal, que ele diz "j'accuse". J'accuse significava exatamente, eu estou acusando que isso aqui não é uma farsa. Esse julgamento foi patético, entendeu? Ou seja, realmente aqui foi um elemento de antissemitismo.